Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Tony. Então eu vou iniciar aqui, né, a nossa primeira aula de uma sequência, né, que vai abordar o assunto hidrostática. Nessa primeira aula eu vou estar falando com vocês a respeito de dois conceitos que são bastante utilizados, tá? Que é a massa específica e a densidade. Eu peço só desculpa pelo barulho, né, externo, mas é que infelizmente o meu prédio aqui está com obras, então às vezes vocês vão escutar uns barulhos aí, mas bora tocar ficha. Tá? Então olha só. Os conceitos que nós vamos abordar hoje é massa específica e densidade. Tá? Antes de tocar nesses assuntos, né, nesses conceitos, vamos pensar, né, sobre eles, trazendo um exemplo prático. Tá? Digamos que vocês tenham três recipientes e esses recipientes, né, contêm substâncias diferentes. No primeiro recipiente eu tenho óleo, no segundo eu tenho água e no terceiro eu tenho mercúrio. Tá? Para quem não conhece, pessoal, mercúrio é um metal, né, que na natureza se encontra em estado líquido e que ele era utilizado antigamente para fazer termômetros. Né? Então você tinha termômetros de mercúrio e ele também é bastante utilizado na extração do ouro, né? Porque o mercúrio reage com o ouro e ele pode ser separado dos demais resíduos, né, do rio ali, porque o objetivo de quem minera, né, é obter apenas o ouro. Tá? Então, nós temos três substâncias: o óleo, a água e o mercúrio, que é um metal líquido. Essas três substâncias, né, nesses recipientes, elas têm 1 litro. Tem 1 litro de óleo, 1 litro de água e 1 litro de mercúrio. Se você pegar esse 1 litro de cada substância e tentar obter a massa, né, você vai ver que na garrafinha que tem óleo, eu vou ter uma massa de um pouco menos de 1 quilo, né, 0,9 quilos, que é 900 gramas, né, nesse 1 quilo aí. Desculpa, nesse 1 litro. A água, eu tenho 1 quilo, né? Se for água pura, 1 quilo. Se não, é um pouquinho mais que 1 quilo, mas gira bem próximo disso. 1 litro de água, então tem 1 quilo. Já é diferente, né? Então 1 litro de óleo, produto de água. Já o mercúrio, que é um metal, eu vou ter nesse 1 litro quase 14 quilos. Então é muita diferença, né? Então percebam, 1 litro de água é 1 quilo, 1 litro de mercúrio quase 14, é 13,6 quilos. Então você já começa a notar que esse 1 litro ele não vai ter a mesma massa dependendo da substância que tiver ali, né? Então, isso é a ideia principal para a gente começar a pensar nessa grandeza chamada densidade, tá? Densidade, então, pessoal, é a quantidade de matéria que eu tenho por volume, né? Então, aqui vocês podem ver que eu tenho uma quantidade de matéria, né, quantidade de massa por volume, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Então, eu tenho densidades diferentes. Quem tiver mais massa por volume vai ser quem é mais denso. Então, nesse caso, o mercúrio é mais denso que a água e a água, por sua vez, é mais densa do que o óleo. Tá? Então, nós temos densidades diferentes, que é a quantidade de matéria, a quantidade de massa, né, que nós temos dentro deste volume aqui. Tá? Então, a ideia de densidade é essa. Bom, quando eu tenho substâncias diferentes, né, que não se misturam, e essas substâncias possuem densidades diferentes, eu posso ter essa situação aqui, ó, que é bem interessante, né? Então eu tenho três líquidos que não se misturam e eles se posicionam, né, um em cima do outro. E por que um se posiciona em cima do outro? Porque eles apresentam densidades diferentes. Então, na parte de baixo eu tenho água, na parte do meio eu tenho óleo e lá em cima eu tenho álcool. Tá? Nesta ordem, água, óleo e álcool, não há uma mistura, eles não se misturam. Né? Então eu tenho três fases bem visíveis ali. A água, ela é a mais densa de todas essas substâncias, então ela fica aqui embaixo. O óleo, ele é menos denso do que a água, então ele fica aqui em cima. Mas ao mesmo tempo, ele é mais denso do que o álcool. Então ele fica nessa posição. Já o álcool, que é o menos denso de todos, ele vai lá para cima. Então, o que a gente começa a observar aqui? Quem é mais denso vai se posicionando, né, nas partes cada vez mais baixas, né, desse recipiente. Tá? Isso tem a ver com a quantidade de matéria que tem, e essa quantidade de matéria, por quantidade de volume, né, ela é atraída pela Terra, então você tem, né, mais peso, então os objetos mais pesados eles vão ficando aqui depositando na parte mais baixa. Né? Então essas diferenças de densidade elas vão produzindo camadas diferentes. Tá bom? Bom, um outro conceito que vocês podem ver também, né, que é comum utilizar, é a massa específica. A massa específica, pessoal, ela pode ser representada por dois símbolos.
primeiro é esse Rho aqui, né? Que é um P estilizado, é uma letra grega chamada Rho. Ou então vocês podem ver essa outra aqui, ó, que é o Mi, que é um M, né, diferentão. Então, eu costumo usar o Rho, tá? Mas tem livros e tem outros conteúdos que vocês podem estar falando de massa específica e vocês vão ver o Mi. É a mesma coisa, tá? O símbolo utilizado para a massa específica. O que é massa específica, professor? Olha só, vamos começar com um exemplo, então, para ficar mais fácil de entender o que é massa específica, né? Digamos que você tem uma esfera aqui, feita de um material puro, né? Um material puro pode ser só ouro, pode ser... ouro é bom, né? Pode ser só alumínio, pode ser... sei lá, é um material qualquer, mas ele é puro, é só ele, não existe outro material, é só um material. Tá? E ele não tem espaços vazios, ou seja, é sólido. Então eu tenho aqui uma esfera feita de um material puro, uma substância pura, e ela é maciça. Nesse caso, então, essa esfera ocupa um volume e ela tem uma massa. Quando a substância é pura e não tem buracos, a gente chama de massa específica. Né? E a massa específica é definida como a massa dividido pelo volume. Tá? E a unidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Agora, digamos que eu pegue essa mesma esfera aqui, ó, feita do mesmo material, traga ela aqui para baixo. Tá? Então, digamos que aqui é alumínio e aqui eu pego uma esfera de alumínio também. Só que nessa esfera aqui, eu pego e faço um buraco dentro dela. Né? Então, eu deixo ela oca, o miolo dela fica oco. Então, ela vai passar a ter alumínio e ar, né, por exemplo. Então, ela não é feita mais de uma substância só, não é feita só de um material. Ela é feita de alumínio e de ar. Então, eu não uso massa específica porque eu não tenho só alumínio, eu tenho alumínio e ar. Nesse caso, né, a gente usa um termo mais geral, que é densidade. Então, densidade é um termo que também é definido como massa por volume, só que quando eu tenho mais de uma substância, ou quando essa minha substância ela tem espaços vazios, né, então ela não é homogênea nesse sentido, né, ela tem descontinuidades. Né, então, eu tenho aqui, por exemplo, alumínio e aqui eu tenho ar, então não é uma substância só, né, um objeto feito com mais de uma substância ou mais de um material, então eu uso densidade. Densidade é um termo geral, tá? Quando eu me refiro a substâncias puras que não têm descontinuidade, aí eu uso esse termo aqui, massa específica. Mas ambos são calculados com as mesmas grandezas, massa e volume, né? Massa e volume, tá? E a unidade, né, no Sistema Internacional de Densidade também é o quilograma por metro cúbico. Tá bom? Depois a gente vai ver situações onde vamos utilizar um ou o outro, mas o cálculo é feito basicamente da mesma forma. Uma coisa importante também, pessoal, é vocês analisarem que em algumas vezes vai ser necessário fazer transformações entre unidades de medida, né? No caso aqui, volume. Então, digamos que eu tenha aqui, ó, eu separei 3 unidades de medida que são as mais comuns de aparecerem, tá? Que é o metro cúbico, o litro e o centímetro cúbico. Se eu quero transformar metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000, tá? Então, quer dizer que 1 metro cúbico é 1000 litros. Para quem gosta de potência, isso aqui é 10 ao cubo, tá? Se eu quero transformar litro para metro cúbico, eu faço o processo inverso, eu divido por 1000, tá? Então, quem gosta de potência, aqui, ó, é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 na menos 3. Aqui eu multiplico por 10 na 3. Aqui, para voltar, né, eu multiplico por 10 na menos 3, que é a mesma coisa que dividir por 1000, tá? Se eu tenho litro e quero passar para centímetro cúbico, eu multiplico por 1000. O negócio aqui é mexer com 1000, né? Então, litro para centímetro cúbico é multiplicar por 1000, ou multiplicar por 10 ao cubo. Tá? Se eu tenho centímetros cúbicos e quero passar para litro, eu faço o processo inverso, eu divido por 1000, ou multiplico por 10 na menos 3. Né? Então, se aqui eu multiplico por 10 na 3, aqui, para voltar, eu multiplico por 10 na menos 3, tá? Que é a mesma coisa que dividir por 1000. Eu também posso fazer o processo, né, de passar metros cúbicos para centímetros cúbicos direto. Não preciso passar por litro. Eu posso vir dos metros cúbicos para centímetros cúbicos direto. O que eu tenho que fazer para isso? Eu pego o metro cúbico e multiplico por 1 milhão para chegar até aqui. Ou multiplico por 1000, depois multiplico por 1000 de novo, que é 1 milhão. Multiplicar por 1 milhão é a mesma coisa que multiplicar por 10 na 6. Tá? E se eu quero passar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, então o que eu faço? Centímetros cúbicos para metros cúbicos,
eu divido por 1 milhão, que é a mesma coisa que dividir por 1000 e depois dividir por 1000 de novo. Para quem gosta de potência, né, centímetros cúbicos para metros cúbicos, para eu fazer essa transformação, eu multiplico por 10 na menos 6, tá? Que é a mesma coisa que dividir por 1 milhão, tá bom? Muito que é bom. Então, densidade. Então, relação entre unidades de densidade. Se eu tenho gramas por centímetro cúbico e quero passar para quilogramas por metro cúbico, são duas unidades de densidade. Gramas por centímetro cúbico para quilogramas metro cúbicos, eu multiplico por 1000. Ou multiplico por 10 na 3, certo? Que é a mesma coisa que 1000. Se eu quero passar de quilogramas por metro cúbicos para gramas por centímetro cúbico, eu divido por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 3, tá? Então, eu posso fazer essas operações para vir de um para o outro, ou de outro para um. Outras unidades que vocês podem encontrar, tá? É o quilo por litro, quilogramas por litro. Essa aqui é a relação, ó. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilograma por litro. Às vezes isso aqui pode te ajudar. Então, não custa nada guardar num cantinho aí, anota num cantinho da folha, né, e se precisar, use. Ah, professor, precisa decorar? Olha, não precisa decorar, mas é bom você ter ideia, né, disso e saber onde procurar e saber que muitas vezes você precisa transformar uma em outra, tá? Claro, se decorar melhor ainda, né? Mas, paciência, vamos lá. Então, pessoal, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Tá? Nessa videoaula eu vou trazer 2, e depois eu vou fazer uma outra videoaula com mais 2 exemplos, tá? Para não deixar a aula tão extensa. Então, vamos começar com um exemplo simples, tá? Primeiro exemplo, então, um cubo possui arestas de 10 centímetros e massa de 2 quilogramas. Aí pede, determine a densidade desse cubo em gramas por centímetro cúbico. Muito bem, então vamos lá. Olha só, se você quer, você pode tentar resolver, tá? Depois pausa o vídeo, depois você deixa o vídeo rodar de novo e confere a resolução, tá? Tem essa opção também. Pessoal, então, ele me passou as arestas do cubo, ou seja, as laterais, né, os lados do cubo, mas não me deu o volume. Eu preciso do volume. Mas eu não posso calcular o volume com o lado do cubo? Posso. Se é um cubo tem todos os lados iguais, né? Então, o volume é 10 vezes 10 vezes 10. O volume do meu cubo é 1000 centímetros cúbicos, tá? Então, é o 10 vezes 10 vezes 10. E a massa, por que eu passei de quilos para grama? Porque ele pediu densidade, ó, em gramas por centímetro cúbico, tá? Então, a massa aqui, que 2 quilos, eu vou transformar para gramas. Então, ela deu 2.000 gramas, tá? Então, agora eu posso calcular a densidade. Por quê? Porque eu tenho a massa em gramas e o volume agora, né, que está em centímetro cúbico. Aí é só aplicar a fórmula. A densidade, pessoal, é massa por volume. A massa é 2.000, o volume é 1.000. 2.000 dividido por 1.000 vai dar 2. 2 o quê? Gramas por centímetro cúbico, que é a unidade que foi solicitada lá no cabeçalho do exemplo, tá? Então, essa aqui é um exemplo bem simples, tranquilo. Vou passar para o próximo. A glicerina possui densidade igual a 1,26 gramas por centímetro cúbico. Quanto pesam 4 litros de glicerina? Tá? Então, adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele forneceu para a gente? Ele forneceu, né, como dados ali do problema, a densidade, que é 1,26 gramas por centímetro cúbico. Anotem aqui, ó, grama, centímetro cúbico. Unidade de massa, unidade de volume. E ele quer, né, que nós calculemos quanto é que é quanto é que é a massa, o peso, né, o peso de 4 litros de glicerina. Tá, mas aqui está em centímetros cúbicos, aqui está em litros. Então já tem alguma coisa aqui que não está batendo, né? E ele pede o peso, tá? Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, né? Ou eu passo esse volume para centímetros cúbicos, né? E aí eu tenho centímetros cúbicos aqui, vou ter centímetros cúbicos aqui. Ou eu transformo essa densidade, né? Colocando isso aqui em litros, tá? Então aí a gente vê depois o que fica mais fácil. Eu vou fazer das duas formas para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Mas aqui, ó, litro por centímetro, se eu quero passar de litro para centímetro cúbico, se você voltar lá atrás, você vai ver que basta multiplicar por 1000. Então, 4 litros vira 4.000 centímetros cúbicos, tá? Então, agora, vamos continuar.
densidade é massa por volume, tá? Ele me pediu o peso, mas para eu achar o peso, primeiro eu tenho que achar massa. Para achar massa, então, ó, o volume que está dividindo passa para lá multiplicando, né, para o outro lado da igualdade. Então vai ficar densidade multiplicando o volume. E assim eu isolo a massa, né? Então massa é densidade vezes volume. Então substituindo os dados, ó, massa é 1,26, né, que é a densidade, ó, gramas por centímetro cúbico, então 1,26 vezes 4.000, que é o volume já em centímetros cúbicos. Né? Então, 1,26 vezes 4.000 vai dar 5.040 gramas. Ah, professor, como é que eu sei que isso aqui é gramas? Porque se você olhar lá para a unidade da densidade, você vai ver que aqui tem gramas, né? Então, aqui vai ter que ser gramas também. Certo? Só que para calcular o peso, eu tenho que passar isso aqui para quilos. Tá? Então, 5.040 gramas é 5,04 quilos. E aí, posso calcular o peso. O peso é massa vezes a gravidade. Então, a massa é 5,04, a gravidade é 10. Né? Então, o peso chega a 50,4 newtons. Aqui, acabou. A questão está finalizada. Mas, como eu falei para vocês, né, nós podemos ter outro caminho para resolver essa questão. Então, em vez de passar isto aqui, né, para centímetros cúbicos, eu vou passar isto aqui, vou mudar essa unidade aqui, ó, da densidade, tá? Então, o que a gente sabe? Lá naquela relaçãozinha, a gente viu que quando eu tenho gramas por centímetro cúbico, eu posso transformar isso em quilogramas por litro. Né? Isso pode me ser útil. Então, a gente viu lá atrás lá que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilograma por litro. Então, aqui vale a mesma coisa. 1,26 gramas por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1,26 quilogramas por litro. E assim eu vou ter litro com litro e as minhas unidades de volume não vão mais estar em conflito. E eu posso calcular normalmente. Então, densidade é massa por volume. Como eu quero a massa para obter o peso mais tarde, eu vou ter que pegar este V, que é o volume, e passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então vai ficar massa igual densidade vezes volume. Aqui, né, massa é a densidade, que é 1,26 quilograma, né, por litro, vezes 4 litros. Lembra que antes lá dava 4.000, por quê? Porque estava em centímetros cúbicos. Aqui não, aqui está em litros, né? Então já está direto. Ó. Quilogramas por litro e litro. Multiplicando isso dá 5,04 quilogramas. Ah, professor, por que lá no outro tinha dado 5.040 gramas? E aqui deu isso, por quê? Porque a gente modificou aqui, ó, esta unidade aqui, ó. Então já saiu direto em quilos, aqui, tá? E assim eu posso calcular o peso. Então o peso fica massa vezes gravidade, né, que vai dar novamente os 50,4 newtons, tá? Então, pessoal, vocês escolham qual é a maneira mais fácil, ou a que vocês lembrarem na hora. Enfim, tá? São esses dois exemplos, espero que vocês tenham entendido um pouco mais do que antes, né, quando iniciaram o vídeo, e até a próxima.